Boa noite, pessoal do canal Mensagens e Reflexões Angelicais. Eu sou a sua anjinha Angelina e hoje trago um tema fascinante. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Agradeço sempre pelo carinho e audiência de vocês. E agora, sem mais delongas, depois da vinheta, bora pro vídeo. Por que Jesus orava a Deus, se Ele é Deus? Essa é uma pergunta que muitos têm feito. Ao ler os evangelhos, vemos Jesus frequentemente retirando-se para orar. Não estaria ele então conversando consigo mesmo? Essa é uma pergunta justa e curiosa. Por que Jesus orava a Deus? Agora, dentro dessa compreensão, surge uma pergunta que tem intrigado muitos. Se Jesus é Deus como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao cérebro do ministério terreno e missão de Jesus. Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, dedicou tempo à oração. Vamos explorar como suas orações revelam sua relação com o Pai. Combos é extraordinário e único, porque é simultaneamente Deus e uma pessoa como nós. Isso significa que Jesus é 100% Deus, capaz de realizar milagres especiais e resgatar pessoas de maneira única. Ele é também 100% humano, experimentando fome, dor e morte. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa, com todos os superpoderes, mas vivendo como uma pessoa comum, passando por tudo que passamos. E certo que ele nunca fez nada errado. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé, compreendendo tanto sua divindade quanto sua humanidade. Ele realizou isso por meio de sua vida, morte e ressurreição. As orações de Jesus são um modelo para a humanidade. Ele nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus, demonstrando dependência do Pai. Jesus viveu de tal forma que mostrou que não fazia nada por sua própria vontade. Ele disse: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto fizeste, o Filho também o faz igualmente. Isso significa que Jesus esperava que Deus mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que observa e aprende com seus pais, não tentando fazer tudo sozinha. Quando as coisas ficaram realmente difíceis, pouco antes de ser levado à cruz, Jesus orou intensamente dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus foi ensinar os discípulos a orar. Ele não manteve sua vida de oração em segredo, mas a compartilhou com os discípulos quando lhe pediram para ensiná-los a orar. Ele disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação. Essa simples oração, conhecida como Pai Nosso, mostrou-lhes que a oração é falar com Deus sobre tudo, reconhecer seu nome, pedir o que precisamos,
confessar nossos pecados e buscar ajuda para viver corretamente. Outro propósito das orações de Jesus foi expressar emoções e necessidades humanas. Ele mostrou que experimentou emoções e necessidades humanas, como qualquer um de nós. Por exemplo, no jardim do Getsemane, ele sentiu uma tristeza profunda, a ponto de sua alma estar triste até a morte. Morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria. Ele passa a noite inteira em oração, antes de escolher aqueles que seriam seus colaboradores mais próximos. Isso mostra que, mesmo sendo Deus, Jesus precisava de apoio, sabedoria e força ele encontrava isso ao se conectar profundamente com Deus. Ver a vida humana perfeita que não conseguimos. Ao explorarmos as histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, mas viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus. Algo que achamos difícil de fazer todos os dias. Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Isso mostra como Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Suas orações não eram apenas sussurros silenciosos, mas súplicas apaixonadas cheias de lágrimas reais. No entanto, ele sempre obedeceu, não importando o custo. Humilhou-se a si mesmo e se tornou obediente, até a morte e morte de cruz. Jesus não apenas obedeceu quando era fácil. Ele obedeceu até o ponto de morrer. Uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma série de escolhas fáceis, mas sim, uma constante submissão à vontade de Deus. Mesmo quando essa vontade o levou à cruz. O que Jesus realizou nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é um mistério fascinante durante os 3 misteriosos e significativos dias entre a morte e ressurreição de Jesus, nos quais ele havia sacrificado sua vida na cruz e proclamado as palavras imortais: "Está consumado". Em seguida ele entregou o seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz, apenas por um curto antes de ser cuidadosamente removido por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores devotos. 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. Seu corpo e espírito foram reunidos e Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ascendeu ao céu, cumprindo assim sua missão terrena. Essa narrativa nos deixa com uma intrigante pergunta: o que ocorreu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição? A Bíblia, em particular os evangelhos sinópticos, não fornecem um relato detalhado dessas atividades, apenas nos dão indícios e interpretações teológicas sobre o que poderia ter acontecido nesse período. Uma das pistas mais claras sobre o que Jesus fez durante esses 3 dias pode ser derivada de suas palavras na cruz, quando crucificado ao lado de 2 criminosos. Um deles pediu a Jesus para não quando entrasse em seu reino. Jesus respondeu com as palavras emocionantes: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso". Isso sugere que após sua morte, Jesus foi para o paraíso, o que é compreensível, pois ele havia comprometido seu espírito nas mãos de Deus. Outra passagem bíblica intrigante menciona que Cristo, após sua morte na carne, pregou aos espíritos em prisão,
sugere que Jesus desceu ao inferno ou Hades e proclamou sua vitória sobre Satanás e seus seguidores, talvez até mesmo sobre anjos caídos. Essa proclamação pode ter sido uma declaração triunfante. Também lança luz sobre essa jornada, mencionando que após sua morte e ressurreição, Jesus desceu às partes mais baixas da terra, antes de subir ao alto. Isso pode ser interpretado de duas maneiras. Jesus levou os redimidos do paraíso para o céu, o que ele derrotou e aprisionou inimigos espirituais, como o diabo, antes de retornar ao céu como um vencedor divino. No entanto, vale ressaltar que os detalhes exatos do que aconteceu nesses 3 dias permanecem um mistério, e várias tradições cristãs têm interpretações diferentes. Essa narrativa nos lembra que a história de Jesus é profundamente enigmática e cheia de significados espirituais profundos, redenção e reconciliação. De acordo com a teologia cristã, a crucificação de Jesus é vista como o sacrifício perfeito e definitivo, que possibilita a redenção e reconciliação da humanidade com Deus. A crucificação de Jesus e os eventos subsequentes têm tido um impacto profundo na história e cultura ocidental. A ressurreição de Jesus é vista como uma promessa de vida eterna para todos. Os cristãos acreditam, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, eles também ressuscitarão no final dos tempos, para viver eternamente na presença de Deus. A crucificação e a ressurreição de Jesus são pontos centrais de fé para a maioria das denominações cristãs, mas a interpretação e o entendimento desses eventos podem variar significativamente. Algumas denominações enfatizam aspectos específicos da teologia da cruz, enquanto outros têm diferentes perspectivas sobre a expiação e a redenção, símbolos e rituais. A cruz como símbolo da crucificação de Jesus é amplamente reconhecida em todo o mundo como um símbolo do cristianismo. Além disso, muitos rituais e cerimônias cristãs, como a Santa Ceia ou Eucaristia, têm suas raízes na última ceia de Jesus com seus discípulos antes de sua crucificação. Influência literária e cultural. As narrativas da paixão de Cristo, incluem a crucificação e a ressurreição, têm inspirado inúmeras obras literárias e dramáticas ao longo da história, incluindo peças de teatro, filmes e romances que exploram os temas da redenção, do sacrifício e da esperança. Impacto no pensamento teológico. Os eventos da crucificação e ressurreição têm sido o foco de extensa reflexão teológica ao longo dos séculos. Teólogos e pensadores cristãos têm explorado questões relacionadas à teologia da cruz, à doutrina da expiação, ao significado do sofrimento e ao mistério da ressurreição. Esses pontos demonstram como a crucificação e ressurreição de Jesus tem um profundo impacto não apenas na fé cristã, mas também na cultura, na história e na ética de várias sociedades ao redor do mundo. Eles continuam a ser objeto de estudo, contemplação e reflexão para muitos, independentemente de sua fé religiosa. Agora juntos, elevemos nossos corações em oração por todos aqueles que sofrem ao redor do mundo, confiando na graça e misericórdia divina. Pedimos cura e conforto para os doentes, alívio para aqueles que enfrentam dor física e emocional, força para os profissionais de saúde e orientação para aqueles enfrentando dificuldades financeiras, emocionais ou espirituais.
Reconhecemos que somos uma família global, unidos na solidariedade. E pedimos que a luz divina de Deus brilhe sobre todos que necessitam de esperança, cura e paz. Confiamos no amor infinito e sabedoria divina para nos guiar através desses momentos difíceis. Em nome de Jesus, oramos, amém. E aí, o que vocês acharam desse documentário? Gostaram? Espero que sim. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiares. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer conteúdos cada vez mais inspiradores para vocês. Vamos espalhar palavras inspiradoras, edificantes e restauradoras, para que, através dessas palavras, pessoas possam ter vidas alegres e felizes. Vejo vocês durante a semana com vídeos shorts e, na semana que vem, se Deus quiser, com um novo vídeo longo. Que a presença dos anjos esteja com todos vocês. E que Deus ilumine as suas vidas.